A manhã foi de tensão hoje no bairro Parque São Pedro, região norte de Belo Horizonte. Um homem manteve uma criança de 7 anos e um jovem como reféns. Após 16 horas, as vítimas foram liberadas em segurança. Amanhã na rua Domingos Grosso, em Venda Nova, foi de apreensão. O sequestro de um menino de 7 anos e de um jovem de 23 seguiam ao longo da manhã. Ele está muito alterado e a exigência dele para poder negociar, para continuar a negociação que está estagnada já há algum tempo, é a presença da ex-mulher. E isso é, para a gente, algo inegociável. É colocar no local onde nós já temos 2 vidas em risco, mais uma vida. E, na verdade, o fator gerador disso, que é a questão do encerramento do relacionamento, com uma pessoa que tem um histórico extremamente negativo de um feminicídio com requinte de crueldade. Companheira do homem que manteve as 2 vítimas em cárcere privado apresentava preocupação durante todo o sequestro. Tá doloroso demais. Ficar esperando, não tendo notícia. Cada hora um fala uma coisa. E diz que agora já está até alterada e a gente fica bastante preocupada. A situação ficou mais crítica depois que o sequestrador teve acesso à senha do celular de sua companheira. Ele já tinha um histórico de ter uma condenação por homicídio. É um alívio e uma tristeza, porque a gente conhece a família dele, né? Então, assim, a gente fica triste por ter acabado dessa forma, né? Infelizmente. Foram mais de 15 horas de sufoco e por volta das 10h15 da manhã, um sniper precisou intervir com a falta de avanço nas negociações. A gente sabe, senhores, a gente lamenta muito, porque não é o desfecho que a gente gostaria, mas foi o desfecho possível para salvar a vida desses reféns, ok? A criança e o maior de idade, de 22, 23 anos, estão bem. Ele já está em contato com os familiares, o menor já foi entregue para as famílias. Debaixo de chuva e sob aplausos dos vizinhos, as vítimas foram acolhidas pelos parentes depois de horas de apreensão. Comigo aqui já está Pedro Bonenberg. Pedro, uma ótima noite para você. Você que está em Belo Horizonte acompanhou sem dúvidas toda essa situação. Infelizmente, o sniper precisou ser usado aí exatamente depois de horas de negociação. Nós da imprensa estávamos aí em contato constante com a Polícia Militar, que deixava claro que estava se esgotando as possibilidades de negociação. Foram muitas as tentativas, vou repetir para vocês novamente, foram 16 horas. Pedro, imagino só, não apenas a angústia dos familiares, como também das vítimas que estavam aí sob o domínio do sequestrador. Sem dúvidas, Elias. Boa noite para você, para quem nos acompanha por aqui. Elias, um caso que eu acompanhei desde o início da madrugada. Olha, esse caso de cárcere privado, ele teve início ontem, às 6 horas da noite aqui na capital mineira. Portanto, foram mais de 16 horas de negociações para que houvesse uma tentativa, pelo menos ali, de soltura, de liberação dos reféns, sem que fosse usado qualquer tipo de força para que isso acontecesse aqui na capital mineira. Elias, olha, foram muitas horas de negociação. Esse sniper só foi usado no último momento e foi isso que a Polícia Militar deixou claro hoje à noite em uma coletiva aqui na capital mineira, onde o comando da polícia deu mais detalhes sobre a decisão que foi tomada. Ontem à noite já havia, inclusive, Elias, os snipers que estavam ali pelo Batalhão de Operações Especiais, eles já tinham visão desse homem para que pudessem atirar, mas isso não foi usado, foi feita primeiro uma tentativa de negociação, a polícia esgotou todas as possibilidades e só no último momento foi usada esse tipo de modalidade, né? Então, por isso nós tivemos esse disparo. Olha, Elias, especialmente na manhã de hoje, houve uma escalada de tensão depois que o suspeito teve acesso ao celular da ex-companheira, onde ele teve acesso a mensagens. Os dois estavam separados já há 2 meses e ele não aceitava o fim do relacionamento. Depois que ele teve acesso a esse celular, ele começou a ameaçar com mais veemência a criança de 7 anos, que era mantida como refém, e também o jovem de 23 anos. Foi nesse momento que a Polícia Militar, que a inteligência da Polícia Militar percebeu que não havia mais possibilidade de negociação. Esse homem parou de se comunicar com a polícia, com os negociadores e ameaçou com mais veemência a criança e também esse jovem. Foi quando houve o sinal verde do comando da polícia para que fosse feito o disparo. Nesse momento nós tivemos, inclusive, Elias, uma visão clara pelo sniper que teve autorização e fez esse disparo.
O homem foi atingido na cabeça, perto dos olhos. Ele está internado, não morreu, segundo a Polícia Militar, ainda com sinais vitais, não houve morte cerebral. Ele passa por cirurgia aqui na capital mineira, em uma unidade hospitalar, e está vivo nesse momento, ainda é acompanhado por equipes médicas. Mas a informação mais importante, sem dúvidas, é que as vítimas, os reféns, foram liberados com vida depois de muitas horas de negociação. Um momento de muita tensão, de muita apreensão por parte de todos os familiares que acompanhavam ali no local. Eu estava no local no momento do disparo também, Elias. Foi um momento de muita tensão, a gente não sabia o que tinha acontecido, se era um disparo da polícia, se era um disparo desse autor, desse crime de cárcere privado. E depois chegou a informação que a polícia havia atirado, que esse homem foi baleado, que os reféns estavam sendo liberados. Logo na sequência, a criança de 7 anos saiu no colo de um militar do BOPE, do Batalhão de Operações Especiais, uma imagem comovente em que os familiares, é claro, ficaram muito apreensivos, e quando viram essa imagem da criança saindo no colo de um militar, respiraram com um pouco mais de alívio e puderam, enfim, ter algum alívio, algum respiro depois de tantas horas de tensão. Foram 16 horas de cobertura ininterruptas por aqui, um trabalho bastante cansativo para nós jornalistas, para as pessoas que estavam acompanhando pela Polícia Militar, pelo BOPE, e sem dúvidas especialmente para as famílias que acompanharam com muita atenção toda essa ocorrência. Elias, olha, esse caso teve início porque esse homem estava separado há cerca de 2 meses da ex-companheira. Ele não aceitava o final do relacionamento. Ontem à noite esteve na casa da mulher armado. A mulher conseguiu fugir. Já o filho de 7 anos e um amigo da família de 23, eles foram feitos reféns. E desde então havia essa tensão e essas negociações por aqui na capital mineira. Olha, Elias, é claro que não é o melhor final que a gente esperava. O homem foi baleado, está com vida ainda, ressalto, recebendo cuidados médicos nesse momento. Mas sem dúvidas, de todos os finais possíveis, talvez seja o com menor dano, né? Com as vítimas, os reféns sendo liberados com vida, sem nenhum tipo de complicação mais séria. E agora é respirar, que essa família respire e possa ter agora um sossego depois de tanta tensão nessas últimas horas aqui na capital. Elias. Sem dúvidas, Pedro. Olha, e são várias as ocorrências em Minas Gerais essa semana. Nós tivemos já a situação do prédio que nós trouxemos aqui ontem, o helicóptero caindo onde estava um deputado. Hoje, essa situação em Belo Horizonte. Imagino, Pedro, que não deva ser fácil realmente aí acompanhar tudo isso de perto, fazendo essa cobertura, mas a TV Diversa também está presente, está atenta a todas essas questões e vocês também vão acompanhando a gente em todas as atualizações destes fatos. Pedro, muito obrigado. Já a gente